Jill chega a uma mansão para trabalhar uma noite como babá. Enquanto as crianças dormem, ela se prepara para o que seria uma noite comum. No entanto, tudo muda quando ela atende o telefone e ouve palavras ameaçadoras de um psicopata. Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta ao Sintetizando Filmes. Hoje iremos conversar sobre um filme chamado Quando o Estranho Chama. Então, senta que lá vem história. O filme começa em um colégio e nos apresenta a personagem Jill Johnson treinando e depois o seu namorado Bob. Depois disso, a cena corta para Jill conversando com uma amiga sua, chamada Scarlett. Ela diz a Jill que iria a uma festa do colegial, e todos estariam lá, mas Jill diz que não poderia ir, pois iria passar a noite toda trabalhando como babá. Na próxima cena, vemos o seu pai a levando para a casa onde ela iria trabalhar. Quando eles chegam lá, ficam impressionados com o tamanho da casa. Ela então entra na residência, e os donos vão mostrar a casa a ela. Jill passa por uma estufa no meio da sala, onde o Sr. Mandrake criava passarinhos, peixe e cultivava algumas plantas. Ela fica impressionada com a beleza e com o fato das lâmpadas ligarem sozinhas através de sensores de movimentos. Depois, a Sra. Mandrake mostra para ela que deixou na geladeira uma folha com os principais números onde ela poderia achá-los. Ela então diz a Jill que se ela escutar algumas batidas pela casa, não precisava se preocupar, pois provavelmente seria sua empregada, chamada Rosa. E por último, ela diz a Jill que o seu filho vem de vez em quando passar o fim de semana na casa dele, que fica do outro lado da propriedade, e que seus outros filhos estavam dormindo, pois estavam gripados e tinham tomado muito remédio. Eles então deixam a senha do alarme anotado em um papel e depois saem. Ao anoitecer, Jill começa a mexer pelas coisas e sem querer liga a lareira e o som da sala e vai à escada ver se as crianças tinham acordado com o barulho. Ela então escuta um barulho esquisito e sai andando pela casa, chamando Rosa para ver se era ela, mas ninguém responde. Jill então anda mais um pouco, passa por um corredor muito escuro e chega à estufa e vê que Rosa estava alimentando os peixes. Ela então volta à sala e quando vai pegar o telefone para fazer uma ligação, ele toca. Ela atende, mas ninguém responde, dando apenas para escutar uma estranha respiração ofegante ao fundo. Jill então desliga o telefone e vai ler um livro, mas uma lâmpada acende no cômodo ao lado. Ela então vai lá, mas vê que era apenas o gato. Mais tarde, ela estava conversando com a sua amiga Scarlett pelo telefone. Depois que desliga, o alarme da casa começa a tocar e ela vai lá e coloca a senha. E depois volta para atender o telefone, que já estava tocando na sala. Era a companhia de segurança, que liga imediatamente após o alarme disparar. Jill resolve tudo, passando a senha do alarme. Ela então vai à estufa e vê que Rosa tinha deixado a comida dos bichos em cima da cadeira. Nesse momento, o telefone toca de novo, e quando ela atende, um homem responde e pergunta a ela, com um tom muito macabro, se ela estava bem, e depois desliga. Jill então se senta no sofá e começa a olhar para os lados, aparentemente com muito medo. Depois de algumas horas, novamente o telefone toca. Quando ela estava estudando, ela atende e uma pessoa pergunta o que ela estava usando. Ela apenas xinga o homem e depois desliga. Ela então escuta um barulho e pega uma barra de ferro e começa a andar pela casa, tentando descobrir de onde vinha. Chegando à cozinha, ela descobre que o barulho vinha de dentro da geladeira, pois alguns gelos estavam caindo. Jill então pega um picolé e escuta o telefone tocar lá na sala. Ela vai correndo atender. Quando ela atende, sua amiga Tiffany a assusta, chamando seu nome. Jill pergunta como ela entrou e Tiffany diz que a porta da garagem estava aberta. Elas então conversam um pouco e depois Jill a manda ir embora, pois os senhores Mandrakes poderiam chegar mais cedo. Tiffany então sai da casa. A caminho do seu carro, ela se assusta muito com a ventania e o barulho dos galhos. Quando ia entrar em seu carro, a chave cai e com muito esforço ela consegue pegar. Porém, quando estava dando ré, havia um galho na frente do portão. Ela desce do carro para poder tirar e quando estava fazendo isso, fica muito assustada com alguns barulhos e nesse momento a câmera se aproxima rapidamente dela, como se alguém estivesse indo pegá-la. Jill então escuta alguém batendo na porta com muita força e quando abre, não havia ninguém lá. O telefone toca novamente e quando ela atende, era Bob, o seu ex-namorado. Jill pergunta se era ele que estava ligando, mas a ligação estava muito ruim, então cai. Porém, alguns segundos depois toca novamente, mas dessa vez era o telefone lá da cozinha. Jill corre para atender, e quando pega o telefone, vê do identificador de chamadas o nome da sua amiga Tiffany. Ela atende falando que sabia que era Tiffany, porém quem responde é um homem, falando que não era ela, e Jill fica com muito medo e pergunta quem é, mas o homem apenas desliga. Jill então liga para o seu pai, mas ele não atende, e depois pega o número dos senhores Mandrakes, que estavam na geladeira, mas eles também não atendem. Ela então liga para a polícia, mas o policial diz que não poderia fazer nada.
a não ser que tivesse havido uma ameaça real pela ligação. Nesse momento, Gil vê o carro de Rosa e diz ao policial. Ele então diz que qualquer coisa era só ligar para ele, pois ele estaria a noite toda na delegacia. Gil então liga para o celular de Rosa e ela consegue ouvir o barulho dele tocando. Andando pelos corredores, seguindo o barulho, ela encontra a bolsa de Rosa em uma despensa. Voltando à sala, o telefone toca novamente e quando ela atende, era o homem que estava ligando. Ele pergunta se Gil tinha visto as crianças. Ela desliga rapidamente o telefone e o joga no sofá e fica aparentemente muito assustada. Então ela vai ao quarto das crianças e vê que elas estavam dormindo. Quando estava voltando à sala, mais uma vez o telefone toca. E quando ela atende, o homem pergunta como estavam as crianças. Gil fica em choque quando percebe que estava sendo observada. Ela então começa a fechar todas as cortinas e depois liga de novo ao policial e diz que o homem poderia vê-la. O policial tenta acalmá-la e diz que irá mandar uma viatura à casa, mas como era um local muito isolado, só chegaria em aproximadamente 30 minutos. Ele então diz que irá notificar a companhia telefônica para rastrear a ligação, mas Gil deveria manter o homem na linha por 30 segundos. Depois de alguns segundos, o telefone toca novamente e escutamos a respiração do sujeito. Gil tenta segurá-lo, porém ele desliga. Ela, então da janela, consegue ver a luz da casa do filho dos Mandrakes, que estava ligada, e também vê a sombra de um homem passando pela janela. Gil então liga lá, mas ninguém atende. Então ela pega uma lanterna e um pedaço de ferro e corre até lá para chamar ele. Ela bate na porta, mas ninguém atende. Então ela entra em casa e vê que a casa estava vazia. Nesse momento o telefone da casa toca e ela atende e escutamos mais uma vez a respiração do homem. Gil consegue enrolá-lo por 60 segundos no telefone, mas de nada adianta, pois ele tinha ligado em outro número. Ela então vai à janela da casa e vê a luz do quarto de Rosa acendendo. Assim Gil volta correndo para casa. Quando entra na casa, imediatamente o telefone toca. Gil começa a conversar com o homem, tentando mantê-lo na linha, ao mesmo tempo que sobe para o quarto de Rosa. Ela entra no quarto e vê que o chuveiro estava ligado. Então ela diz ao homem que a polícia estava a caminho e depois pergunta o que ele queria com ela, e ele responde que queria o sangue dela cobrindo o seu rosto. Gil entra em choque e desliga o telefone, e depois entra no banheiro para desligar o chuveiro. Nesse momento, novamente o seu telefone toca. Ela já atende xingando o homem, porém era o policial, que diz a ela desesperado que a ligação estava vindo de dentro da casa. Nesse momento, Gil entra em choque e a energia da casa acaba, e um telefone começa a tocar dentro do banheiro. Quando ela se vira, vê que Tiffany estava morta atrás dela. Ela grita muito e começa a chorar, e sai do banheiro, indo direto ao quarto das crianças, acordá-las para elas saírem dali, mas quando puxa o edredom, elas não estavam na cama. Então Gil vê um ursinho saindo para fora de um baú, e quando abre, vê que as crianças estavam lá dentro. Elas então começam a sair, porém quando olham para cima, vê o estranho no teto do quarto. Ela então volta imediatamente para o cômodo de onde tinha saído e amarra a maçaneta da porta com um fio, e depois diz para as crianças saírem pela janela, que dá acesso direto à estufa. Porém, eles ficam presos lá, pois a porta só abria do lado de fora. Gil liga o borrifador de água para que o estranho não possam vê-los, e depois esconde as crianças em um compartimento e entra na água e fica debaixo de uma passarela. O estranho sobe na passarela e Gil entra debaixo da água para se esconder dele, mas vê o corpo de Rosa e se desespera voltando à superfície. Ela então olha para as crianças e manda elas saírem, porém o borrifador de água para e o estranho consegue vê-las. Ele então percebe que Gil também está debaixo da passarela e começa a tentar pegá-la. Gil, todavia, consegue se esquivar dele e derruba a passarela, derrubando o estranho na água. Então ela começa a correr para sair da estufa, mas ele vai atrás dela e a segura pelos cabelos. Gil, mesmo com muita dor, puxa sua cabeça e arranca os cabelos que ele estava segurando e o deixa preso dentro da estufa. Nesse momento, ela começa a procurar as crianças por toda a casa, porém não consegue achá-las. Enquanto estava procurando, vê um passarinho na escada. Gil então vê que a casa estava cheia de passarinhos e percebe que o estranho tinha conseguido quebrar o vidro da estufa. Ela então encontra as crianças na lareira e eles começam a correr até a porta. Porém, o estranho a puxa de novo para dentro e começa a correr atrás dela. Ele a segura na escada, mas ela consegue derrubar ele de lá. Começa então outra perseguição e ele consegue segurá-la na sala e começa a estrangular. Gil, porém, consegue pegar o controle da lareira e acende ela, queimando nas costas do estranho. E quando ele cai no chão, ela pega uma grelha de lenha e fura a mão dele e sai correndo da casa. E quando abre a porta, bate de frente com o policial, que a segura e diz que ela estava salva. Mais tarde, Gil está recebendo os atendimentos médicos e pergunta ao policial onde o estranho estava. E ele diz que estava bem ali na viatura, algemado.
e que seria levado ao hospital. Quando o carro estava saindo, Gil olha no banco de trás e finalmente consegue ver o rosto do estranho, todo deformado. No outro dia, Gil acorda no hospital e chama uma enfermeira, mas ninguém vai ao seu quarto. Ela então se levanta da cama e vai ao corredor, mas não vê ninguém no hospital. Nesse momento, escuta o telefone de seu quarto tocar, mas ele rapidamente para, e quando ia fechar a porta, vê o estranho pelo espelho, fazendo ela acordar de um pesadelo. E o filme termina com ela sendo contida pelo seu pai e pelos médicos, gritando que o estranho estava atrás dela. É isso aí, pessoal. Essa foi a síntese do filme Quando um Estranho Chama. Gostou? Então, já dá uma olhada nesses outros 2 vídeos que está aparecendo na sua tela. Ah, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal, pô. Até a próxima!